Boa noite a todos vocês, mais uma vez. Deus abençoe, graça e paz. Deus possa nos abençoar ricamente nesse tempo de meditação na palavra dEle. Nós estaremos meditando na palavra de Deus, dando sequência aos nossos sermões expositivos. Nós estamos vendo a carta de Paulo aos Filipenses e eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia em Filipenses, capítulo 2, versículos de 12 a 18. Filipenses, capítulo 2, versículos 12 a 18. Um abraço a todos vocês que estão nos assistindo nesta hora. Que Deus muito vos abençoe. Filipenses, capítulo 2, 12 a 18. A palavra do nosso Deus, ela diz o seguinte: assim, pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora na minha ausência, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Porque Deus é quem efetua em vós tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Fazei tudo sem murmurações nem contendas, para que vos torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, inculpáveis no meio de uma geração pervertida e corrupta, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo, preservando a palavra da vida, para que no dia de Cristo eu me glorie de que não corri em vão, nem me esforcei inutilmente. Entretanto, mesmo que seja eu oferecido por libação sobre o sacrifício e serviço da fé, alegro-me e com todos vós me congratulo. Assim vós também, pela mesma razão, alegrai-vos e congratulai-vos comigo. Amém. Vamos orar nesta hora, vamos fechar os nossos olhos, vamos buscar a orientação de Deus, para que Deus possa iluminar a minha e a sua mente, para que nós possamos compreender o recado do Senhor nesta hora. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Deus, nós queremos te adorar na beleza da tua santidade, queremos, ó Deus, suplicar a tua bênção nesta hora, que o Senhor aceite, Deus, a nossa adoração, o Senhor aceite a nossa vida. Esse culto é para o Senhor, apesar, ó Deus, da forma como ele está sendo feito, mas é para o Senhor. É o tempo de adorarmos, é o tempo de nós buscarmos a tua face, é o tempo, Deus, de nós colocarmos a nossa vida como um sacrifício vivo diante do Senhor. E, ó Deus, a esperança do nosso coração é que o Senhor aceite a nossa adoração, Pai. Aceite o nosso culto, aceite, ó Deus, o culto de cada um de nós, sem, ó Deus, distinção. Que o Senhor fale ao nosso coração nesta noite, Pai. Que o Senhor use a tua palavra de forma poderosa para ministrar o nosso coração. E que, ó Deus, através desta palavra, o teu Espírito Santo possa ministrar, ó Deus, de forma pessoal, particular a cada coração. E que nós possamos, ó Deus, cada vez mais fazer, ó Deus, a tua vontade e seguir a tua palavra. Oramos assim em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, eu gostaria de iniciar essa minha fala falando quão importante é para cada um de nós, seres humanos, se desenvolver. Na verdade, essa palavra desenvolvimento, desenvolver, seja em qualquer área da vida, nós precisamos desenvolver. Se nós olharmos para muito tempo atrás, ou até mesmo pouco tempo atrás, nós vamos perceber como que as coisas desenvolveram. Nós olhamos para a tecnologia e nós vemos um avanço significativo. Inclusive, nós só podemos estar fazendo isso que nós estamos fazendo hoje, tendo culto, mesmo sem a presença dos irmãos, justamente por causa do desenvolvimento dessa área tecnológica. Mas quando eu falo em nós precisamos desenvolver, eu estou dizendo em todas as áreas. É importante o ser humano, todos nós, os seres humanos, nós nos desenvolvermos em todas as áreas da nossa vida, inclusive na área espiritual, inclusive na área que nós servimos a Deus. Nós precisamos desenvolver, e é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos, com você que está me assistindo nessa noite. Antes nós vamos ver o que estava acontecendo, nós vamos identificar o ambiente para nós entrarmos especificamente nesse texto que nós acabamos de ler. Paulo, ele acabara de falar sobre a unidade,
foi até mesmo o que eu preguei na semana passada, né? Mantendo a unidade. Paulo acaba de falar que a igreja ali de Filipos, eles precisariam estar unidos, porque existia um problema dentro daquela comunidade, daquela igreja. E Paulo então disse que aqueles irmãos, eles precisariam ter o mesmo modo de pensar, agir e caminhar, ou seja, que eles tivessem o mesmo objetivo, o mesmo foco, lembrando que estava havendo um partidarismo dentro daquela igreja. Paulo está escrevendo para resolver um problema que existia dentro daquela igreja. Então Paulo pede para aqueles irmãos manterem unidos, para que houvesse unidade dentro da igreja. Paulo, para isso, então, ele usa alguns argumentos. E o primeiro argumento que Paulo usa, que nós até vimos já semana passada, é a questão da experiência dos irmãos com o próprio Cristo. Então, se nós voltarmos um pouquinho, nós vamos perceber que o próprio Paulo, a partir do versículo 1 do capítulo 2, ele diz: se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor. Então Paulo, na verdade, ele está afirmando, ele está perguntando para os irmãos se há. Paulo tinha essa certeza, Paulo tinha essa convicção, que aqueles irmãos haviam experimentado essa consolação, esse amor de Cristo, essa exortação de Cristo, esses entranhados afetos e misericórdias. Então Paulo apela para a experiência que eles tiveram com Cristo, para que eles pudessem viver unidos. Para isso também Paulo vai apelar, além disso, né, Paulo ele vai apelar também para a sua pessoa, o seu relacionamento com aquela igreja. E Paulo então, ele vai falar: olha, se vocês querem completar a minha alegria, façam isso, vivam em unidade, né? Sejam unidos, não vivam querendo destruir o outro, não haja entre vocês uma divisão, um partidarismo. Completem a minha alegria para que vocês possam viver dessa forma. Então Paulo ele começa apelando para as experiências que aqueles irmãos tiveram com o próprio Cristo. Depois Paulo então volta-se para si, para o seu relacionamento, e Paulo então descreve um dos maiores exemplos que nós vimos semana passada, de humildade, né, que para que haja unidade dentro da igreja, uma das características é justamente essa, é nós sermos humildes. Não existe como haver unidade em qualquer área que seja, e principalmente dentro da igreja, se não houver humildade. Então Paulo, ele descreve um dos maiores exemplos de humildade registrado nas Sagradas Escrituras, quando ele vai mostrar aquilo que Cristo fez por eles, aquilo que Cristo fez por nós, que Cristo deixou toda a sua glória e se fez como um ser humano. Cristo foi obediente, e essa obediência o levou até uma morte, e morte de cruz. E nós vimos que era uma morte cruel, uma morte horrenda, uma morte que nem se falava muito, porque era terrível. E Cristo foi obediente até a morte de cruz por causa da sua humildade. Cristo abandona toda a sua glória. Agora Paulo volta novamente a chamar a atenção daqueles irmãos à obediência. Novamente Paulo volta a atenção para aqueles irmãos, depois de dar esse exemplo de Cristo, chama a atenção para aqueles irmãos para a questão da obediência, para que eles se fortalecessem com tão grande salvação que eles haviam recebido, para que eles fortalecessem por aquilo que para caminhar na caminhada cristã. E é sobre isso que eu gostaria de conversar com os irmãos então nessa oportunidade. Como eu havia dito, nós vimos aqui a questão de todo o contexto, para nós chegarmos nesse momento de Paulo chamar mais uma vez a atenção dos irmãos para a obediência. Nós já vimos a questão da importância na nossa vida particular, hoje ainda, essa questão de desenvolver, e o tema da nossa mensagem nessa noite é: desenvolvam, justamente isso, desenvolvam. No início vemos que Paulo está continuando o seu pensamento e as suas recomendações para aqueles irmãos ali em Filipos, quando ele diz assim: assim pois, amados meus. Percebam que ele, a partir do versículo 12, ele diz assim pois, ou seja, ele está
concluindo, continuando na verdade o seu pensamento, aquilo que ele acabara de falar. Ele acabou de falar da unidade, ele acabou de dar alguns argumentos, ele acabou de mostrar o exemplo maior de Cristo, e então ele chama aqueles irmãos à obediência, mostrando essa palavra: assim pois, amados meus. Paulo enfatiza então que eles eram obedientes quando o apóstolo estava junto deles. Então Paulo, ele traz à memória àqueles irmãos que eles de fato obedeciam quando Paulo estava ali, quando Paulo estava junto deles. Contudo, a ordem agora, e aqui é uma ordem, para que eles obedecessem, é para que eles se tornassem obedientes, independente das situações, independente das circunstâncias, ou seja, mesmo sem a presença de Paulo ali, mesmo na ausência de Paulo, mesmo que o seu líder físico não estivesse presente, eles precisariam a manter uma vida de obediência. É por isso que ele começa dizendo: assim pois, amados meus, como sempre obedecestes, não só na minha presença, porém muito mais agora. Ou seja, agora vocês precisam obedecer na minha ausência. E aqui nós já podemos parar um pouquinho, e esse versículo já nos traz um ensino precioso para as nossas vidas, pois muitas vezes também somos apenas obedientes se nós estivermos perto de alguma autoridade ou liderança, quer seja o nosso pastor, quer seja um policial, um chefe, enfim, nós somos tendenciosos a obedecer somente quando nós estamos perto ou na presença de alguma autoridade. Ou só acontece comigo muitas vezes isso? Muitas vezes nós somos como os nossos filhos pequeninos, os seus filhos. Quando nós nos ausentamos, o que eles fazem? Eles fazem a festa. Quando nós chegamos, como você está presente, eles viram anjinhos, não é verdade? Parece que eles são anjinhos. As pessoas de fora olham e falam: nossa, que crianças educadas, que crianças tranquilas. Mas deixa o pai se ausentar. Mas muitas vezes nós somos como esses nossos filhos, nós só obedecemos na presença de autoridades. E Paulo está mostrando aqui, Paulo está dizendo: olha, a obediência precisa ser independente das circunstâncias. Na verdade, Paulo está dizendo: agora que não estou aqui, é que vocês precisam mostrar obediência. Irmãos, nós não precisamos obedecer somente na presença de autoridades. Você não precisa obedecer o seu chefe somente quando ele está presente. Você não precisa fazer o trabalho correto somente quando uma autoridade estiver te vigiando. Você não pode obedecer somente quando o seu pastor está ali pegando no seu pé, te ligando, estando junto com você. Isso é bom? É saudável? Caminhar junto é muito bom. Mas Paulo está mostrando: olha, mesmo se não houver ninguém, nenhuma autoridade física, que nós sabemos que existe uma autoridade maior espiritual, mas uma autoridade física perto de vocês, obedeçam. Sendo assim, Paulo pede para eles desenvolverem a salvação através dessa obediência. Paulo pede para eles desenvolverem a sua salvação através dessa obediência. Aqui nós podemos ver ainda no versículo 12. E aqui então nós precisamos parar um pouco para explicar o que o apóstolo, ele não está dizendo que eles teriam que conquistar a salvação deles. Aqui é um equívoco alguém achar que esse momento, essa fala de Paulo, é no sentido de alguém conseguir conquistar a sua salvação. Isso é impossível. Lembra que Paulo está escrevendo para aqueles irmãos, e aqueles irmãos já eram salvos. Essa carta é para os salvos, é para os cristãos. Basta apenas nós voltarmos lá no primeiro capítulo, o primeiro versículo dessa carta. Paulo diz o seguinte: Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus,
a vós todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos. Paulo já dá o destinatário dessa carta: todos os santos, todos os cristãos, todos aqueles que foram separados. Então Paulo pede para que eles desenvolvessem a sua salvação, não no sentido de conquistar, mas desenvolver. Dessa forma vemos que eles precisariam crescer, expandir, avolumar, fortalecer, desenvolver de fato a sua salvação. E de que forma eles teriam que fazê-lo? De que forma eles conseguiriam desenvolver essa salvação? O texto nos diz que com temor e tremor, com temor e tremor, é isso que diz o finalzinho do versículo 12: desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor, ou seja, com muita reverência. Esse temor aqui não é aquele medo angustiante de um general que vem para massacrar, para conquistar, para destruir, mas é no sentido de reverência, é no sentido de desejo de não desagradar a Deus, com temor, tremor, não com relaxamento, não com descaso, não de qualquer forma. Não de qualquer forma. Essa obediência teria que ser uma obediência com temor, com reverência, com tremor. Irmãos, essa obediência, esse desenvolvimento precisa ser com muita reverência, com muito tremor. Precisamos, como os irmãos ali de Filipos, a buscar uma conduta correta diante de Deus, não por medo das consequências, e sim pelo temor, pela reverência que temos diante dele. Não por medo das consequências, porque muitas vezes nós só fazemos coisas por causa das consequências, e isso não é o correto, e isso não é o certo. É a mesma coisa aquele ladrão, aquele bandido, aquele marginal, que muitas vezes ele é inibido de roubar, de assaltar, até mesmo de tirar vidas, pensando nas consequências. Mas existem aqueles que perdem o medo das consequências, não se preocupam mais com as consequências, então continuam a roubar, continuam a matar. Mas nós não temos que obedecer, nós não temos que desenvolver, crescer com medo das consequências, mas por aquilo que Deus é, por aquilo quem Deus é em nós, por essa reverência que nós temos diante de Deus. E por que precisa ser dessa forma? A pergunta é: por que precisa ser com temor e tremor? O próprio apóstolo Paulo, ele responde isso. Ele continua conversando, ele continua escrevendo para aqueles irmãos, respondendo, se porventura surgisse alguma dúvida ainda, por que eu preciso desenvolver a minha salvação com reverência, com temor e tremor? Porque é justamente Deus quem efetua em nós tanto o querer como o realizar. Ou seja, o apóstolo está dizendo àqueles irmãos que tanto o desejo por ele, por próprio Deus, como a obediência daqueles irmãos a Deus, o a realizar alguma coisa, o fazer alguma coisa, brota no próprio Deus, vem do próprio Deus. Deus mesmo os chama à obediência, pois por eles mesmos não conseguiriam, eles não teriam condições de por eles mesmos obedecerem a Deus. Conosco é da mesma forma, do mesmo jeito. Nós jamais, por nós mesmos, jamais nós conseguiríamos buscar a Deus, quanto mais obedecê-lo, por nós mesmos nós não teríamos condições alguma de nós, por nossa livre e espontânea vontade, buscar a Deus, caminhar em direção a Deus, porque é Ele que realiza em nós, tanto o querer quanto o realizar. Por isso que nós temos que fazer com toda a reverência e tremor, pois Ele mesmo que realiza em nós a sua boa vontade. É isso que diz o versículo 13 de Filipenses, é isso que Paulo está dizendo.
E então agora Paulo começa a mostrar de forma prática como eles deveriam desenvolver a salvação em obediência. Paulo começa a mostrar agora de uma forma mais prática como eles precisariam desenvolver essa salvação, desenvolver essa salvação obedecendo, mas agora de forma prática, não apenas na teoria, não apenas no conhecimento. E então Paulo nos traz à mente algo importantíssimo para nós, que existe sim uma responsabilidade humana em relação àquilo que Deus quer de nós. Existe sim uma responsabilidade humana em relação àquilo que Deus queria deles, pois mesmo sendo Deus quem efetua o querer e o realizar, eles precisariam de forma prática fazer isso, mostrar isso. E então o apóstolo continua mostrando então como isso se daria. E os versículos 14 e 15, ele vai mostrar um pouquinho como isso se dá, como aqueles irmãos precisariam obedecer e desenvolver a sua salvação. Paulo então traz uma ordem, mais uma ordem, e aqui é uma ordenança de Paulo: fazei tudo. Aqui não é um pedido de Paulo, Paulo não está dando uma sugestão para aqueles irmãos, mas aqui é uma ordem, para que aqueles irmãos fizessem tudo, sem murmuração e sem contendas, sem reclamações, sem murmurações. E quando nós falamos em murmuração, não tem como nós não nos recordarmos do povo do Egito, o povo de Israel, o povo que Deus tirou do Egito. Quando o povo estava lá no Egito, sofrendo, tendo que fazer tijolos, cumprindo o seu trabalho todos os dias, amassando palha, para que pudessem fazer tijolos para os grandes monumentos de Faraó, o povo murmurava, o povo reclamava. Mas quando Deus tira aquele povo e leva para o deserto, aquele povo continua a murmurar, o povo continua a reclamar. Aquele povo chega diante de Moisés, como representante de Deus naquele momento, e reclama para Moisés: olha, nós não temos água para beber. E então Deus pede para que Moisés tocasse na rocha, ou ferisse a rocha em 2 momentos, e Moisés o faz, e eles bebem água. Certo momento a água era amarga, Moisés toca com ramos a água, e a água se torna doce, a água potável para se beber. Eles estavam com fome, Deus manda um maná, mas eles começam a murmurar, não querendo o maná, enjoado do maná, Deus manda carne, e eles continuam a murmuração. Quando Deus coloca de frente à terra prometida, Canaã, eles murmuram, eles reclamam. Murmuração fez parte do povo de Deus, mas um povo que ficou no deserto, um povo que não entrou na terra prometida. Sabe por quê? Porque eles murmuravam. E Paulo está dizendo para aqueles irmãos aqui em Filipos: olhem, fazei tudo sem murmuração, mas também fazer tudo sem contendas, sem intrigas, sem partidarismo, sem conflitos. Paulo está dizendo para eles: olha, sabe aquilo que eu acabei de dizer, para se viver em unidade, para ser humilde, como Cristo foi. Olha, façam tudo, trabalhem, sem vocês ficarem murmurando, mas sem ficarem contendendo, sem brigas, sem intrigas, sem partidarismo entre vocês. Façam sem isso. É uma ordem de Paulo, para que eles pudessem ser vistos como pessoas irrepreensíveis. É por isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos: olhe, trabalhe sem murmuração, trabalhe sem contendas, para que vocês sejam vistos como pessoas irrepreensíveis, ou seja, não tendo nada para serem acusados, para que as pessoas olhem para vocês e não vejam nada para que eles possam acusar vocês, para que eles possam ter uma palavra de acusação contra vocês. É por isso que vocês precisam fazer dessa forma, serem pessoas que façam as coisas
sem murmuração, sem intrigas, sem contendas, sem partidarismo, sem conflitos, para que vocês sejam irrepreensíveis, para que as pessoas olhem para vocês e não tenham como acusar vocês. Mas também Paulo diz para que eles sejam sinceros, irrepreensíveis e sinceros. E aqui cabe uma nota da cultura da época. Eu pesquisando algumas coisas, e essa palavra sinceridade, eu achei algo interessante, que diz o seguinte: nos tempos antigos, alguns oleiros cobriam de cera as trincas dos vasos e enganavam os compradores. Quando esses vasos eram expostos à luz do sol, a cera derretia e logo apareciam os defeitos. Então, os compradores passaram a exigir vasos sem cera. Daí foram cunhadas as palavras sincero e sinceridade, ou seja, sem cera. Paulo está dizendo que eles precisariam ser puros. Essa palavra sinceridade é isso: pureza, sem mancha, íntegros, de inteireza. Eles precisariam ser puros, sinceros, íntegros. Como, pensando nesse contexto cultural aqui, não existir algo camuflado na sua vida, para que quando viesse à tona, mostrasse que você não é aquilo que se diz ser. Não, Paulo está dizendo: olha, vocês precisam fazer tudo sem murmuração e contendas, ser pessoas para que vocês sejam irrepreensíveis e sinceros, puros, para que vocês possam viver, como os filhos de Deus. É isso que está dizendo o texto: para que vocês torneis irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus, no meio de uma geração pervertida, no meio de uma geração totalmente imoral, longe de Deus. Vocês precisam ser como luzeiros, e aqui luzeiros traz o sentido daquele de sol, lua. E qual a função do sol? Qual a função da lua? É justamente iluminar, clarear. É assim que vocês, de Filipos, vocês precisam viver, de forma repreensível, sem contendas, sinceros, como luzeiros no meio de uma geração pervertida, no meio das trevas. Precisa resplandecer a luz de vocês. Irmãos, nós também precisamos nos atentar para evitar uma vida de murmuração, de contendas. Existem pessoas que só murmuram, existem cristãos que só reclamam. Não sei se você conhece gente assim, só reclama, nada está bom para ele, nada está bom para ela, sempre acha algo para murmurar, sempre acha algo para reclamar, vive com contendas, conflitos internos dentro do corpo de Cristo, não consegue viver sem um atrito. Pessoas que só reclamam, murmuram de tudo. Se está calor é porque está calor, se está frio reclama porque está frio. Se o culto não foi muito bom, ela vem e reclama, traz contendas ainda para os irmãos. O pastor hoje não pregou muito bem. Aí quando o pastor prega bem, ela reclama do grupo de louvor. Quando o pastor prega bem e o grupo de louvor está ok, ela reclama de outra coisa. Mas não só na igreja, lá fora, cristãos que trabalham e só reclamam no trabalho, só murmuram. Paulo está dizendo para aqueles irmãos: olha, façam tudo sem murmuração, sem contendas. Precisamos, como vimos aqui, sermos sinceros, puros, ser como o próprio Jesus disse sobre nós, sobre mim e sobre você que está me assistindo.
O próprio Cristo lá em Mateus, no capítulo 5, versículo 14, ele diz: vós sois a luz do mundo. A luz do mundo. Não se pode esconder a cidade edificada sobre um monte, não tem como esconder, somos luzeiros. E isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos, na qual resplandeceis como luzeiros no mundo. Resplandecer, não para que você seja melhor, não, mas para que as pessoas possam ver a diferença de uma pessoa que não reclama, de uma pessoa irrepreensível, de uma pessoa que não tem atrito, conflito, contendas, de uma pessoa sincera, sincera, pura. É isso que Paulo está dizendo para aqueles irmãos, é isso que Deus está dizendo para mim e para você. Irmãos, versículo 16, Paulo ainda diz o que eles precisariam para esse momento da salvação deles. E a outra coisa, a outra característica que Paulo nos mostra aqui a partir do versículo 16, preservar a palavra da vida, ou seja, guardar de forma inegociável a palavra de Deus. Preservar, guardar, sem barganhas, porque a palavra de Deus, a palavra do Senhor, ela é singular, ela é viva, ela é eficaz, ela não volta vazia. Essa palavra produz vida, essa palavra muda vida de pessoas, essa palavra transforma vidas. Então Paulo, sabendo disso, Paulo escreve para aqueles irmãos: olha, vocês precisam preservar, preservando a palavra da vida, precisamos preservar essa palavra. Irmãos, nós estamos vivendo tempos em que a palavra de Deus tem sido usada de forma subjetiva, ou seja, as pessoas têm interpretado a palavra de Deus como elas mesmas querem interpretar, o jeito que elas querem, uma verdade que elas descobrem na palavra de Deus, mesmo não sendo verdade, elas pegam e acatam como verdade, porque elas interpretaram dessa forma, mas na verdade a palavra do Senhor é uma só. Não existem duas palavras de Deus, uma palavra só. Eu quero dizer para você que está me ouvindo, nós sabemos, eu sei, você sabe, que existem textos complexos, textos difíceis de se interpretar na palavra de Deus. Porém o necessário, o básico, o necessário para a salvação é simples. O Evangelho é simples, o Evangelho é claro. O Evangelho nos diz, e a palavra de Deus nos diz, é só através dele que nós podemos chegar no céu. É por isso que nós precisamos depositar toda a nossa confiança aos pés de Cristo. É por isso que eu e você, nós precisamos ter Jesus como nosso único e suficiente Salvador. E nós temos que preservar esta palavra que transforma vidas. Não barganhar essa palavra, não utilizar esta palavra para nos enriquecermos, barganharmos coisa, para utilizar essa palavra para conseguir vencer ou conquistar, algum debate, algum status. Não, nós devemos preservar essa palavra, porque essa palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante, vai dizer o texto lá em Hebreus, é mais cortante de que qualquer espada de 2 gumes, e ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir os propósitos do coração, os pensamentos que nós temos. É a palavra. Paulo está dizendo para aqueles irmãos: preserve esta palavra, tenha essa palavra no coração. Precisamos, como cristãos, amar esta palavra, amar a palavra de Deus, amar a Bíblia. Precisamos, como filhos dele, como filhos de Deus, nesta geração pervertida que Paulo está dizendo, sermos como luzeiros, preservando a palavra da verdade, a palavra da vida. Para finalizar, irmãos, esse bloco que nós lemos,
Paulo então termina dizendo que a alegria dele seria que eles aceitassem essas orientações ou essas ordenanças de forma prática, essas palavras de Paulo, para que no último dia ele pudesse ter alegria e ver que ele não fez nada em vão, que tudo que Paulo fez não foi inútil. E com certeza o nosso trabalho no Senhor não é vão, o nosso trabalho no Senhor não é vão, e Paulo entendia isso, mesmo que isso lhe custasse a vida. Olha o versículo 17: entretanto, mesmo que seja oferecido por libação, sobre o sacrifício e serviço da vossa fé. Paulo entendia que mesmo que lhe custasse a vida, ele estaria alegre por ter contribuído para que aqueles irmãos pudessem ter esse desenvolvimento, para que eles pudessem desenvolver a sua salvação. Paulo então termina dizendo que para que eles também pudessem ter essa alegria que Paulo estava tendo, para que eles também pudessem estar felizes pelo fato do apóstolo estar sendo oferecido como um sacrifício a Deus, em benefício deles. Paulo está alegre, mesmo que isso estivesse custando a sua vida, em benefício daqueles irmãos. E Paulo ainda pede para aqueles irmãos: olha, vocês também precisam se alegrar e congratular comigo. Isso é alegria, isso não é motivo de tristeza, mas de alegria. Irmãos, muitas vezes a obediência custa caro. A verdade é essa: a obediência custa caro, o desenvolver custa caro. Para Paulo custou a vida, mesmo assim nós podemos perceber que ele estava alegre por isso. Lembra do início dessa carta, quando nós começamos a pregar? Essa é a carta da alegria, é a carta da alegria. Por várias vezes você encontra: alegrai-vos, congratulai-vos, mesmo no momento difícil, mesmo no momento contrário. Paulo estava preso, mesmo assim estava alegre. E quando eu vejo ele terminando dessa forma, não tem como não apontar para Cristo, que foi oferecido por libação, não como Paulo, como mártir. Paulo foi um mártir do cristianismo. Paulo morreu pela fé, mas Cristo morreu como propiciação pelos nossos pecados. Cristo morreu como nosso substituto naquela cruz sangrenta. Ele tomou o nosso lugar, Ele tomou o meu lugar, Ele tomou o seu lugar. Cristo foi oferecido como um sacrifício vivo, tudo para nos dar a salvação, tudo para nos dar a vida eterna. E sabe o que Ele pede de nós? E sabe que Cristo pede para mim e para você nessa noite? Desenvolva essa salvação com temor e tremor. Desenvolva a salvação com temor e tremor. E quem sabe você que está me assistindo, você ainda não aceitou Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Que você o faça nesta hora, que essa palavra possa transformar a sua vida, inclinar o seu coração a buscar esse Deus, e que da mesma forma que esses irmãos foram orientados por Paulo a desenvolverem a salvação, nós fomos orientados por esta palavra nessa noite, para que nós também possamos desenvolver a nossa salvação. Você também, ao ser impactado por essa palavra, pelo Evangelho, por aquilo que Cristo fez, por esse sacrifício na cruz, substitutivo, pelo perdão dos seus pecados, pela vida eterna, que você pode receber aceitando Jesus, que você também desenvolva a sua salvação em obediência a Deus, com temor e tremor. Que Deus muito vos abençoe, que Deus vos guarde, que Deus lhes dê uma noite, um restante de noite abençoado na presença dEle, uma semana abençoada, e que, irmãos, nós possamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Que assim seja,
em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez a presença dos irmãos. Eu gostaria de orar por você e nós então estaremos encerrando o nosso culto nesta noite. Feche seus olhos, vamos orar. Pai, obrigado, Pai, pela Tua palavra, obrigado por tudo aquilo que nós ouvimos, obrigado, Deus, porque a Tua palavra sempre nos mostra, ó Deus, o Teu querer, ó Deus, o Teu amor, também, ó Deus, a Tua palavra nos exorta, nos chama a atenção, e, ó Deus, que nós possamos, como filhos do Senhor, sermos, ó Deus, impactados por essa palavra, e possamos diante, ó Deus, desta geração, diante deste mundo que, ó Deus, jaz no maligno, que nós possamos, ó Deus, sermos luzeiros, filhos do Senhor, ó Deus, obedecer ao Senhor, desenvolver, Pai, na nossa vida, ó Deus, cristã, com temor e tremor, que assim seja, Pai. Abençoe os Teus filhos que, ó Deus, estão assistindo, todas as pessoas que estão, ó Deus, ouvindo esta mensagem nesta hora, o Senhor esteja abençoando, em nome de Jesus que nós oramos, amém. Deus abençoe a todos vocês, tenham uma noite abençoada em nome de Jesus, amém.